só ser e que me deixa louca. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma. Chamar em primeiro lugar Maju Jorge, que é a coordenadora nacional de Mães pela Diversidade. Uma honra para nós ter Maju Jorge aqui, né? Ela é a continuadora, né? Na verdade, o MPD faz um trabalho que continua o do GPH, né? Obrigada. Fica aqui no seu lugar. Bom, temos também... Aqui, meu amor, qualquer lugar pode sentar aqui. Então, temos uma mãe facilitadora do Rio, a Tânia, né, que nos honrou, viajou para cá para nos ajudar e veio com o marido dela que está cuidando dos livros lá fora para nós, né? Então, eles vieram do Rio. Mateus, por favor. Então, Mateus, além de coordenador do Projeto Purpurina, um dos coordenadores jovens, ele também faz parte de um outro grupo muito importante, né, que empresta para nós a sala nos encontros do Projeto Purpurina, né? O Grupo Pela Vida, a quem eu agradeço muito, né? Toda a vida a gente se encontrou lá, nesse espaço. E, além disso, Mateus é agente jovem de prevenção de ST/AIDS, né? Eu agradeço, Mateus, a ajuda que você me deu, meu querido. Bom, e então, essa é a nossa mesa. Eu gostaria que cada uma falasse um pouquinho. Como eu disse, Maju, o trabalho de Maju, do Mães pela Diversidade, eu considero uma continuação do GPH, né? Eu sei que Maju concorda comigo. Então... Deixa eu falar. A Deise está ali, ó, a Deise está fazendo a institucionalização do Mães. O marco do Mães pela Diversidade é uma reunião na sua casa. Então, cronologicamente, né, eu acho que o GPH deve começar. Por isso que eu acho que nós do GPH devemos começar, porque pela cronologia foi um trabalho que começou há mais de 20 anos atrás, quando não havia nada, absolutamente nada, não tinha uma mãe para conversar com a gente, não tinha grupo nenhum, né? E depois veio essa beleza do Mães pela Diversidade, que depois Maju vai falar, e depois eu dou a palavra para o nosso Mateus. Então, gente, eu escrevi aqui algumas coisas, né? Mas eu não vou ler nada. Eu vou falar só vou achar aqui onde que está, para eu lembrar. Mateus, tem um então, limpo aí, não? Eu trabalho com famílias de LGBTs, com jovens e pais há mais de 20 anos. E eu tenho que ser sincera, eu sou muito sincera. Essa semana agora, essa mesma, que terminou hoje, não sei se... Eu não acredito em coincidência. Eu fiquei acabada com as pessoas, com a tristeza, o desespero e o sofrimento dos jovens que vieram falar comigo e logo depois da mãe que veio falar comigo. Um dos jovens, 2017, março de 2017, século 21. Esse menino, ele tem uma ferida na alma que sangra. Ele ficou anos tentando andar como gay, como hétero, e falar como hétero,
E ele tem medo de todo mundo. Ele tem 25 anos, ele tem medo de todo mundo. Ele tem medo de homens e de mulheres. Ele só não tem medo de criança. Gente, são casos complicados. Resultado do preconceito. Esse rapaz, ele sofre de trauma por homofobia. Essa é que é a verdade. Um rapaz inteligente, bonito, que tem dificuldade de conversar com um professor, dificuldade na faculdade, dificuldade de conversar, ter um amigo, porque ele tem medo das pessoas. Bom, aí saiu o rapaz, entrou uma mãe, chorando desesperada, porque o filho único dela é gay, falando que ela queria morrer, isso eu ouço toda semana, né? Que ela queria morrer, porque o filho único dela, ela é separada e o filho é gay. E aí, elas ficam na dúvida se elas podem chorar, porque não é politicamente correto uma mãe chorar. Não se chora porque tem um filho gay, onde já se viu. Só que ela tem o direito de chorar, sim, porque ela está de luto. É um luto simbólico. Que luto é esse? Ela está chorando o filho heterossexual, que falaram para ela que ela tinha e que só podia ser isso até hoje. Há um acordo social de que as crianças todas têm que ser hétero. É uma coisa muito estranha, psíquica, né? É um contrato judiciário, um contrato de confiança. Meu filho é heterossexual, minha filha é heterossexual, e assim se constroem os sonhos, até hoje. Até hoje. Bom, e essa mãe chora o luto pelo filho hétero, que ela está perdendo. Ela pode chorar? Sim. A culpa de quem é? Nossa, de todos nós, da nossa sociedade homofóbica e transfóbica. E aí o menino chora também. Também chora o luto de não ser heterossexual. Como eu não sou heterossexual? Eu aprendi que eu tinha que ser. É o que a minha mãe sonhou, é o que eu gostaria de apresentar para minha mãe. Gente, isso continua. Não vamos, sabe, jogo do contente e tal. A coisa começa assim. E aí vocês podem falar, bom, mas então, Edith, nada melhorou? Melhorou. Graças a Deus melhorou. E o que melhorou? O processo diminuiu. A mãe fala que quer morrer. Eu tenho um paciente que tentou suicídio. Há 2 meses, uma das mães tentou suicídio. Claro que não é só porque o filho é gay, foi a gota d'água. Mas a verdade é que ela acha que foi porque o filho é gay. E ela tentou suicídio. Bom, aí... Gente, é um absurdo a gente lembrar que nós estamos no século XXI, em março de 2017, e ainda tem gente sofrendo desse jeito, porque os filhos fazem parte, ou filhas, fazem parte de minorias sexuais e de gênero. Melhorou? Melhorou. Diminuiu o tempo do sofrimento. Eu, por exemplo, fiquei anos nessa história. Eu escrevi um livro para saber quem eram as pessoas LGBTs, já que meu filho era essa pessoa, era uma pessoa gay. Eu precisei escrever um livro, entrevistar dezenas e dezenas de LGBTs. Olha que processo. Não tinha uma mãe para conversar comigo. Nenhuma. Hoje, eu não vou dizer que é por causa do GPH, não. Claro que o GPH, eu sei que ajuda. Mas tem o trabalho da mídia, tem
jornal falando, a televisão, tem na novela, a gente vê que é mal feito, que é estereotipado, que é não sei o quê. Tem a internet, que ajuda os jovens, bendita a internet. Porque eles falavam para mim, gente, sou só eu que sou assim. Não, não é só você, tem uma porção. Gente, então, tá ruim o microfone, não, eu que fiquei nervosa. Aí eu fico toda estabanada. Gente, melhorou? Melhorou. Um processo que às vezes durava 5 anos, 10 anos, tem uma mãe do GPH que ficou 9 anos sem ver o filho, gente. Essa mulher chorava, uma professora. Quando ela conversou comigo, ela chorava, os borbotões, fazia 9 anos que ela não via o próprio filho. Hoje ela é a maior amiga do filho. Hoje, de 9 anos, 5 anos, 4 anos, 6 meses... Depois Tânia vai me ajudar, porque ela é mãe facilitadora, ela também tem essa experiência. Na hora que ela falar, ela vai falar como esse tempo diminuiu. Mas no início é igual. Eu estou perdendo meu filho. Eu estou de luto, porque o meu filho heterossexual não existe. É um luto simbólico. E os jovens, o sofrimento desses jovens, como eu vou falar para minha mãe uma coisa dessa, o medo de perder o amor, inconscientemente tem medo de perder o amor dos pais, ainda tem, isso acontece, e é muito triste ver esses jovens sofrerem por uma característica, gente, é uma característica, como ser heterossexual, como ser cis, é só uma característica. Bom, gente, então é isso, e eu vou passar, deixa eu ver, vou passar primeiro para ela, para ficar uma coisa cronológica. Tânia, ela é mãe facilitadora, nós somos 6, né? Mães facilitadoras do Brasil todo, e nós trabalhamos com isso aí. É um grupo fechadíssimo, ninguém lê as nossas mensagens, ninguém sabe o que as mães falam, né? Tem no livro... No meu livro Mãe Sempre Sabe e no meu livro do doutorado, que está na livraria. Bem, gente, a Edith tinha dito que eu só ia sentar aqui e que as pessoas poderiam fazer perguntas e eu responderia. Eu já vi que não é só isso, mas então eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou mãe facilitadora porque eu já fui uma mãe complicadora. Que eu não tinha ouvido isso, mas eu achei isso maravilhoso. Então, eu acho que todas as mães que entram para o GPH são mães complicadoras que querem deixar de ser mães complicadoras, né? Porque, como a Edith sempre fala, nós não estamos preparadas, os pais, as mães, os pais, não estão preparados para ter filhos LGBT. Então, é aquilo, a gente acha que nasceu menino, nasceu menina e pronto, e está tudo bem e tal. E aí, quando a gente descobre, a gente não sabe, porque exatamente é um problema de ignorância total. Primeiro, a gente não sabe que aquilo não é uma escolha. Começa por aí, porque não é explicado isso, essa palavra opção, que se usa aí à torta direito, que fala opção sexual, tem que respeitar a opção sexual, e a gente acredita que não seja uma opção, que a pessoa seja daquele jeito, apesar de muitas vezes a pessoa ter um determinado tempo, uns mais demorados, outros não, para se assumirem, para se descobrirem, para terem certeza e para resolverem se assumir. Isso daí varia de pessoa para pessoa, quer dizer, se a própria pessoa que está sentindo não tem certeza, fica na dúvida, não sei, tenta ser diferente e tal, imagina quem não está passando pelo problema. Então, a primeira coisa é você achar que seu filho escolheu. E se ele escolheu, para que ele vai escolher isso, meu Deus? Vão debochar dele, vão fazer isso, vai sofrer. Aí você, como mãe, você não quer que seu filho sofra. Não, o filho não escolhe isso não, escolhe outra coisa. Então, quer dizer, a gente tem que passar por esse estágio, não é escolha.
Mas isso precisa que alguém diga para a gente, porque a gente não sabe. A gente escuta, vocês não escutam? É opção sexual, a gente escuta isso. Então, opção. Outra coisa, isso é influência dos amigos, não sei o quê. Gente, não tem, ninguém influencia ninguém a ser o que é. Sabe, eu sou hétero, ninguém me influenciou a ser hétero. Não tem, ninguém ia conseguir me influenciar a ser outra coisa. Então, parece uma coisa tão óbvia, mas quando a gente está passando pelo processo, a gente parece que não enxerga. Porque parece que isso tudo que a sociedade vai colocando na cabeça da gente, vai introjetando, a gente toma como verdade e a gente fica achando que é isso mesmo, entendeu? E aí, quando você leva um susto, e aí, o que eu faço? Aí, para encurtar a história, o que eu aconselho para toda mãe, para todo pai? Procurar quem possa esclarecer isso. E eu acho que, nesse caso, o GPH é uma coisa assim maravilhosa. Para mim, foi tudo que eu aprendi sobre LGBT, foi no GPH, entendeu? Mudou a minha vida assim, da água para o vinho. O que eu achava uma coisa não era nada daquilo. Quem tinha que mudar não era o meu filho, era eu. Que eu era uma mãe complicadora, porque eu não entendia nada. E aí, eu mudando, eu já entendi. Por uma questão, eu poderia passar para outros grupos e tal, como tem o Mães pela Diversidade, que é um grupo assim importantíssimo, que faz um trabalho de militância, que a gente não faz, a gente faz aquele trabalho assim, bem, sigiloso, lá embaixo, com aquelas mães que estão chorando, porque a gente também já chorou, a gente também já não entendeu nada. Então, quando uma mãe está desse jeito, tudo que ela quer é contar isso e alguém diga, eu também fui assim, pode falar que eu sei o que você está falando. E isso faz com que, o que acontece? Encurta o nosso luto. A partir do momento que você encontra uma pessoa que te entende, que sabe que você não é uma mãe ruim porque você está falando aquelas coisas, que entende o que você está falando, eu já passei por isso, mas agora, olha, eu estou feliz com meu filho, eu conheço o namorado do meu filho, ou não sei o que, ou a namorada da minha filha. Você vai ficando sabendo assim, gente, isso é possível, eu também quero isso para mim. E aí vai uma ajudando a outra, entendeu? E isso acontece. É uma questão assim, em vez de ser mãe que atrapalha, a gente começa a ser uma parceira e algumas mães resolvem se capacitar para fazer um trabalho mais atuante com algumas mães, aquelas mães às vezes que ainda não estão prontas para entrar no grupo, porque o grupo é online, e tem gente que sente um estranhamento de ficar escrevendo e-mail para pessoas que não está vendo, não conhece, é pelo Brasil todo, você pode entrar com pseudônimo, então tem gente que tem um pouco de dificuldade dessa conversa, assim, e às vezes quer falar com alguém. Se tiver uma mãe facilitadora na cidade, que possa encontrar, que possa falar no telefone, que possa ver, sabe, então, as facilitadoras fazem esse trabalho mais, assim, intenso com algumas mães, entendeu? Então, é uma coisa, assim, que realmente muda, e eu acho que cada mãe que é mudada por esse processo, ela é uma multiplicadora, porque ela vai ajudar outras pessoas quando ela consegue sair do armário, porque não são só os filhos que têm que sair do armário, as mães, os pais também têm que sair do armário, né? Então, quando a mãe consegue sair do armário, ela ajuda outras mães, ela esclarece, ela escuta uma amiga falando uma coisa daquele que a gente escuta, não é isso, não sei o quê. Aí aquela pessoa passa para outra, então é assim que a gente vai divulgando o nosso trabalho, tá bom? Então, nós também trabalhamos com transexuais transgêneros, né? E aí o luto ao quadrado. É o primeiro luto, porque a mãe geralmente pensa que o filho é gay ou que a menina é lésbica. Então, tem o primeiro luto.
porque meu filho, minha filha não é heterossexual. E depois vem o segundo luto, né? Então, aí, essas mães passam 2 vezes pelo processo, né? E nós nos preparamos para lidar também com as questões de gênero, e é o que está mais aparecendo, né? Agora, a pipoca assim, sem parar, e também é um grande sofrimento para as mães e para os jovens porque eles são assim e sabem que não estão agradando os pais, né? E é assim, todo mundo se ama, é um paradoxo, né? Todo mundo sofre. Todo mundo se ama, mas todo mundo sofre. E os pais fazem os filhos sofrerem também, né? Tem jovem que ele não tem mais vontade de ficar em casa conversando com o pai e a mãe. Eles se fecham no quarto, porque eles não têm espaço dentro da própria casa. É triste demais, gente. Século XXI e a gente ainda nisso. É um absurdo e a gente está tentando fazer com que isso tudo melhore. Acho isso mesmo. Agora as pessoas têm mais direito de ser quem são. Então é mais fácil o processo de autoaceitação. Quando eu comecei a trabalhar com jovens, eles choravam desesperados, falavam: eu não posso ser gay, Edith, dá um jeito. Eles falavam para mim: como é que eu vou falar isso para minha mãe? Hoje em dia é raro um menino que chega falando isso, né? O processo de autoaceitação é difícil, mas já está um pouco melhor também e mais curto, porque eles se identificam com outros, como nós. Nós já temos mães para nos identificarmos, né? E aí o processo está ficando um pouco mais fácil e um pouco mais curto, né? E o que nós estamos vendo é agora a questão do gênero que está mais difícil, né? E aí começa toda a novela de novo, né? Porque a questão do gênero está complicada. Aí as mães falam: não, porque agora é moda. A pessoa agora, todo mundo é trans não binário, porque é moda, tá? Né? Pois é, vai passar essa moda, né? E a gente mesmo, se me perguntar se eu sei o que está acontecendo, eu não sei direito, não. Eu sei que as pessoas estão tendo liberdade de poder ser quem são, e eu acho isso uma maravilha. E tento não julgar, faço o maior esforço para não julgar. É difícil para o ser humano, né? Não julgar, mas eu tento, né? Tento diminuir o preconceito, né? Porque a própria mãe também tem preconceito. Claro, trabalho com professor, gente. Coitado das professoras. Elas são preconceituosas, claro. O que elas aprenderam? O preconceito foi internalizado nelas, como foi internalizado em mim, como foi internalizado em você. Quer dizer, primeiro a gente tem que lidar com a gente mesmo. Eles também, os LGBTs. Os homossexuais, eles têm que lidar com o preconceito internalizado neles, para depois eles serem felizes. Porque não é, a gente fala como se o preconceito viesse de fora. O preconceito que vem de dentro da gente, nossa, é horrível. Atrapalha muito, é difícil, né, da gente lidar com ele. É quando as pessoas falam: eu sou preconceituosa, eu preciso lidar com os meus preconceitos, nossa, que passão enorme, né, que a gente deu. Eu vejo muito no consultório como a pessoa desloca o próprio preconceito para o outro. Tem coisas interessantes. Por exemplo, a mãe tem medo que o filho saia de casa, porque eu amo meu filho, então ele não pode sair porque ele vai levar uma paulada na Paulista, né? Aí eu trabalho com aquela mãe até onde o próprio preconceito ela não deslocou para a sociedade, e aí o filho não pode mais sair de casa, virou um prisioneiro, não pode mais ir em lugar nenhum, tem que falar que hora que sai, onde é que foi, o pai vai buscar. Aí tem coisa, hein? Bom, acho que a Edith falou assim um ponto que é bem a nossa diferença, que é o sigilo. A Edith trabalha em sigilo e a Maju trabalha gritando para todo lado e levantando todas as bandeiras, né?
Quando a gente viu a necessidade do Mães pela Diversidade, foi porque a gente estava vivendo aquele momento político que os fundamentalistas estavam saindo da casinha, tinha a bancada evangélica fazendo pressão, tem ainda, né? Acho que perdeu um pouco a força, foi meio desacreditada, mas ainda tem. E a primeira reunião, como eu disse, das Mães pela Diversidade foi na casa da Edith. A Edith, para quem não sabe, é uma das Mães pela Diversidade. Neuzinha também é uma das Mães pela Diversidade. As Mães pela Diversidade começaram como um movimento político. O que a gente queria era invadir a Assembleia, justamente pelo momento da bancada evangélica e tal. Ontem, quando o Cunha foi preso, eu nem me passou pela cabeça, mas alguém lá lembrou. Há 3 anos atrás, as mães apanharam na Alesp, porque o Cunha tinha sido eleito... pegou a presidência da Câmara e ele inventou a Câmara itinerante, e o primeiro lugar que ele veio foi para São Paulo. E as mães entraram na Lesp e não deixaram o Cunha falar. E aí nós só apoiamos da Polícia Legislativa, mas não deixamos ele falar em São Paulo, ele não falou. Mas, gente, isso foi o começo do trabalho, era o que a gente queria, era ser um movimento político, mas nós fomos descobrindo que não adiantava ser só um movimento político, a gente precisava ser muito mais que isso. Nós estamos hoje do Oiapoque ao Chuí, graças a Deus, são poucos os estados que não têm um grupo de Mães pela Diversidade. As minhas coordenadoras, a maioria delas, quase todas, são capacitadas pela Edith Modesto. A minha braço direito era presidente do GPH, a Clarice, acho que todo mundo conhece. E aí a gente começou a perceber que não adiantava só o movimento político, porque as mães chegavam para a gente esbagaçadas. Desculpe a palavra, mas é isso, esbagaçadas. Elas chegam com fobia social, com síndrome do pânico, com depressão profunda, elas chegam desesperadas, porque a mãe é o segundo alvo da LGBTfobia, sem a menor sombra de dúvida, porque é a mãe que é sempre culpada, é a mãe que desfacela a família, porque ela tem que resolver entre o marido e o filho, entre o filho hétero e o filho gay. Nós temos uma mãe que pôs o filho hétero para correr e ficou com o gay, não foi? A Adriana. O filho hétero começou a implicar com o gay, ela deu um passe bem para o filho hétero e ficou com o filho gay. Então, gente, a LGBTfobia, ela tem nuances que vai muito além da paulada na Paulista, muito além. Ela destrói as famílias. E outra preocupação imensa das Mães pela Diversidade são as crianças, porque criança LGBT não é lenda urbana, não é lenda urbana. Eu tive uma na minha casa, então eu posso dizer com absoluta certeza e experiência que o meu filho sempre foi gay. A primeira vez que eu disse com todas as letras, ele é gay, ele tinha 5 anos. Eu falei para o meu irmão, ele é gay. E o meu irmão falou para mim, não, ele é intelectual. Eu falei, querido, desculpa, mas intelectual de 5 anos não existe, gay existe. E aí a gente começou esse trabalho. Hoje nós estamos bem mais estruturadas. Além de levantar a bandeira, nós fazemos muitas outras coisas. Desde que está ali, responsável pelo departamento jurídico do Mães, nós damos assessoria para LGBTs e famílias, de troca de nome social, de tudo que é coisa. A Elaine aqui, responsável pelo nosso grupo de trabalho, DSTs, ela que cuida das DSTs. Nós estamos super divididas, nós estamos em todos os estados, uns mais, uns menos, mas estamos em todos. Uma coisa que a gente quer deixar sempre bem claro, e que inclusive está no nosso estatuto, que eu fiz questão que estivesse no nosso estatuto, é que as mães não estão aqui para tirar lugar dos filhos. Então, por estatuto, nós não podemos participar de fóruns, conselhos, coordenadorias e de nenhum lugar onde a gente tire o lugar de fala, a voz dos nossos filhos. Nós não estamos para competir, nós estamos para apoiar. Nós somos o apoio dos nossos filhos e nós também estamos lutando por nós mesmas e pelas nossas famílias. Então, não existe uma disputa.
né? Eu sou muito, muito, muito otimista. A Letícia ri da minha cara, mas eu sou extremamente otimista, porque por mais que o fundamentalismo avance, nós vivemos num mundo que é capitalista, a gente queira ou não, discorde ou concorde, é capitalista, e enquanto tem uma Malafaia, tem um Boticário, tem uma Coca-Cola, tem uma Bloomberg, tem uma IBM, uma Xerox, um McDonald's, um Starbucks, uma Disney, do nosso lado. E nós vivemos no mundo hoje, o mundo é pontuado pela informação. Ou alguém discorda? Nós estamos num mundo pontuado pela informação. E essa informação está correndo muito rápido. 10 anos atrás, o recorte paulista e o recorte interior do Pará era muito diferente. Hoje, essa distância está diminuindo. Ela está diminuindo, porque a informação está chegando no interior do Pará. Então, eu sou extremamente otimista. E, como eu falei para a Letícia, trabalho muito mais com o Matheus do que com a Edith. Eu trabalho com o Matheus toda hora. Então, eu não posso chegar para um jovem e falar para ele, olha, querido, fundamentalista está aí. Olha, eles vão ganhar. O Brasil é um país religioso. Não posso falar isso, gente. Porque senão ele vai perder toda a esperança e vai para casa chorar. Eu tenho é que falar, vamos lutar, porque tem esperança sim, a gente vai ganhar essa luta sim, e estamos ganhando, eu tenho absoluta certeza, estamos ganhando de lavada. De lavada, nós estamos dando um chocolate. Estamos, Edith. Edith. Você imagina, a televisão hoje fala de LGBT dia e noite sem parar. É dia e noite sem parar. A internet, você percebe que o LGBT pertence muito à mídia, porque o LGBT tem a mídia na mão. Alguém duvida também disso? Na moda, né? Na moda. Podemos. Então, é isso, gente. Só queria dizer que a única coisa que eu quero dizer ainda é que a gente faz o empoderamento dessas mães. Essas mães que chegam estraçalhadas, daqui a pouquinho elas estão levantando a bandeira. E é porque não existe nada como você identificar um igual. Né? Elas identificam igual e percebem que elas não estão sozinhas no mundo, e a autoestima faz assim. Então, todo mundo pode trazer a mãe para mim, eu agradeço, muito obrigada. Vou para o Matheus. Tem uma pergunta aqui, acho que para a Maju, né? Para mim? Tá bom. É referente ao trabalho do GPH com as mães facilitadoras. Como funciona esse trabalho com os pais? Quando os jovens entram em contato, eles entram muito em contato pedindo socorro por causa dos pais, que estão com dificuldade. A gente conversa com os jovens, tentando uma estratégia que dê certo com a dinâmica familiar desse jovem. Cada família tem uma dinâmica familiar. Então, a gente faz assim, eu quero saber dessa mãe. Eu quero saber quem ela é. Ela é religiosa? Ela trabalha fora? Ela fez faculdade? Ela é branca? Ela é religiosa, já falei. Ela gosta de cozinhar? Ela gosta de fazer tricô? Ela gosta de cinema? Tudo. Então, nós conversamos com o jovem quem é a mãe dele. E aí, de acordo com quem é a mãe e a estratégia familiar, a dinâmica familiar, nós criamos uma estratégia para chegar nessa mãe, de maneira que ela se identifique. Geralmente, quem faz isso sou eu. Aí, a mãe aceita falar comigo. Se ela é cozinheira, eu também sou. Eu não sei cozinhar direito, né? Se ela faz tricô, eu também faço. Eu não sei fazer tricô. Se ela é religiosa, eu também sou. A religião dela eu estudo, porque eu tenho que entender daquela religião. Aí eu converso com ela de mãe para mãe, tento que ela se identifique comigo. E aí eu vou devagarinho, até que ela fique mais forte e consiga entrar no grupo virtual.
quando é a mãe que liga, essa semana, acho que foi anteontem, tocou o telefone a madrugada inteira, né? Tocou 00:30, tocou 1:30, tocou 3:30, tocou 5 horas da manhã. Era uma mãe, né? Desesperada, telefonando para mim. Aí eu atendo de madrugada, porque tem isso, né? Ou você faz o trabalho ou você não faz. Aí eu atendo, converso com a mãe, tento me identificar com ela. Ela fala, ai, Edith, meu filho único é gay. Que horror. Eu falo, que horror. É esse o meu trabalho. Sim, é esse o meu trabalho. Porque se eu falar para ela, imagine, isso não é nada, ser gay é natural, ela bate o telefone na minha cara e eu nunca mais vou conseguir falar com essa mãe. Perdi a mãe. Eu não perco uma. Eu perdi no começo. Há uns 15 anos atrás eu perdi, nunca mais me esqueci. Era a mãe de um menino japonês, um garoto, descendente oriental, e eu queria tanto ajudar ele e caguei. Desculpe o palavrão. Fiz besteira. Perdi a mãe. Ela ficou com raiva de mim e nunca mais quis falar comigo. Mas é assim, eu pego a mãe ali, na hora que ficou sabendo, que está desesperada, que fala que quer morrer, mas eu tenho uma estratégia. Mas ele diz, os pais não participam nunca? Pai também. Eu tenho paciente pai, que tenho mais de um paciente pai que está com problema de aceitação do próprio filho. Os pais às vezes me ligam. Eu desenvolvi também um discurso com pai que é diferente do discurso com mãe, porque o pai é mais racional, né? Eles foram aprender, eles aprenderam a ser mais racionais. Não sei se são, né? Mas o homem não gosta de conversar sobre sentimentos, não gosta de conversar sobre a relação, não é assim que a gente educou os filhos? Os homens são mais machões. Eu desenvolvi estratégias para trabalhar com homens também. E está dando certo. Como você faz? Eu mostro para eles, devagarinho eu mostro para eles como há possibilidade de eles não serem bem como eles acham que são, né? Porque será que ele é tão racional assim? Você acha que um pai que é racional fala, meu filho é gay, tudo bem, e deixa meu filho para lá porque eu tenho vergonha dele, iria ao meu consultório? Fazer o que lá? Iria perder o tempo dele, pegar o carro em São Paulo para ir no meu consultório e perder tempo? Entendeu? Claro que eles não são assim. Eles são formados assim. É como Letícia falou. Não é só a mulher que sofre, o homem também. Ele tem a forma, como é que é ser macho e no século XXI no Brasil. É assim, ser homem é assim. E os coitados têm que ser assim. Aí eu desmonto um pouco esse negócio. Eu tenho pais também, gente. Só para falar rapidinho, eu tenho pais também, mas o meu movimento é um matriarcado, então eles entram sabendo que eles não são protagonistas, mas eu também tenho. Acho que já boa noite, né, a todos e todas. É um pouco difícil falar depois de pessoas tão brilhantes que já passaram por aqui, que eu admiro tanto, mas eu não podia começar a minha fala se não fosse de outra forma, a não ser falando fora Temer. E não só fora Temer, mas fora todas as pessoas, todos os políticos que estão contra os nossos direitos. Não estou defendendo o partido X ou Y. E uma última observação apenas, ontem a Faculdade de Direito da USP, ela aprovou um sistema que vai adotar o sistema de cotas na USP, e quero colocar isso daqui como uma falha nossa, Edith, a falta de pessoas negras aqui na mesa, falando também, durante o seminário, isso a gente chegou a ser... Você não notou? A gente chegou, mais pessoas negras falando na mesa, porque foi algo que nós somos questionados, inclusive nas redes sociais. Não, mas sim, elas são negras. Uma delas, inclusive, pesquisa a cultura negra. A professora que estava aqui. Bem, o que eu queria pautar com vocês, na verdade, é um pouco da questão também de prevenção, a DST, HIV e AIDS. Eu sou um jovem vivendo com HIV há aproximadamente 2 anos e eu falo isso muito tranquilamente e às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas quando eu falo sobre isso, falam, nossa, mas você está banalizando, é fácil assim? Não é nada fácil, inclusive...
talvez se vocês acham que é fácil, eu vou mostrar a bula do meu remédio, o tamanho dela. Se é fácil, por que tem uma bula desse tamanho, se é tão fácil quanto as pessoas às vezes pensam? Mas também não é algo que devemos esconder. Precisamos falar sobre isso porque é o silêncio que ainda tem matado pessoas de AIDS e HIV aqui no nosso país. Só no estado de São Paulo, 7 pessoas ainda morrem por mês em decorrência da AIDS. E as pessoas estão se calando diante dessa realidade como se estivesse tudo bem. E trazendo um pouco para a questão da nossa mesa, qual o impacto que as famílias têm sobre a vida, principalmente dos jovens, que é onde a epidemia se concentra em sua maioria, que está crescendo cada vez mais. Qual o impacto das famílias na vida desses jovens em relação ao HIV? Eu tive a sorte de poder falar sobre isso abertamente, tanto com a minha mãe, tanto com a Edith, tanto no meu ambiente de trabalho, familiar e etc. Mas, muitas vezes, a rejeição da família para a questão da homossexualidade, para a questão do filho ser lésbica ou para a questão do filho ser trans, isso acaba colocando esse jovem, esse indivíduo, em uma situação de vulnerabilidade, ao qual ele se torna mais facilmente propício a ter atos que o coloquem em risco para a DST, para o HIV, para a AIDS, para a hepatite e etc. Então, o Ministério da Saúde, eles falam muito sobre prevenção combinada. Prevenção combinada para o Ministério da Saúde é relacionar vários fatores da prevenção, como, por exemplo, ter nos postos de saúde camisinha masculina e feminina, ter o uso da PEP, da PrEP, que vai ser colocada em breve em prática, assim esperamos, mas eles não colocam, por exemplo, a necessidade de combatermos a LGBTfobia, a homofobia, a transfobia, como também um fator necessário para que possamos acabar com o aumento cada vez mais crescente do número de pessoas que estão se contaminando com HIV e AIDS aqui no nosso país. Eu não entendi a relação entre as doenças sexualmente transmissíveis, ou mesmo a AIDS, e a homofobia, a LGBTfobia. Eu vou te explicar, talvez, com um caso concreto de um amigo próximo meu, que ele hoje cursa a faculdade de jornalismo, por questões éticas eu não vou trabalhar com o nome dele. Ele cursa a faculdade de jornalismo e ele se assumiu gay para a família. A mãe colocou ele para fora de casa, disse que não queria ter um filho gay. E aí ele saiu, foi morar com um cara que ele estava se relacionando, e aí naquele dia, naquele momento de desespero, eles acabaram se relacionando sem camisinha, e ele acabou contraindo, ele não sabia que o parceiro tinha, o parceiro também não sabia. Então, aquele momento de vulnerabilidade ao qual ele foi colocado, influenciou também para que ele se coloque em risco, para que ele se arriscasse. Às vezes, ele estava com a cabeça tão atormentada que ele sequer pensou. Ele sabe, ele estuda jornalismo, ele sabe que devemos fazer uso da camisinha. Mas, naquele momento ao qual ele tinha acabado de ser expulso pela mãe dele, ele não conseguia pensar em prevenção naquele momento. Ele só queria atacar um foda-se para a vida e fazer tudo que ele podia fazer, e transar, e beber, e fazer todas as loucuras possíveis. Respondi? Embora eu ache que problemas na vida, ele pode ter profissionais, tudo isso, e fazer essa besteira. Acho que precisa aumentar são as campanhas, o esclarecimento, né? Gente, eu preciso fazer um comentário importante. Esse exemplo é ótimo, só que pode parecer que a culpa é sempre da mãe, né? Então, eu preciso falar que eu tenho um outro caso dentro da comunidade LGBT. As pessoas têm problemas, claro, são pessoas que foram rejeitadas em casa, na escola, por amigos, por colegas, na sociedade. Claro que todos têm problemas de autoestima e tem
há dificuldades de convivência dentro da comunidade LGBT, porque são pessoas feridas, que estão juntas. E aí eu sei de caso de rapaz que tinha um companheiro, um namorado, que ele amava muito, e o menino fez poucas e boas, traiu, compromisso de monogamia, por exemplo, né? Traiu e tal, ele ficou desesperado, saiu, fez bobagem e foi contaminado. Isso é um caso verídico. Sim. Ele sabe o dia que ele foi contaminado. Foi o dia que o noivo dele, porque eles estavam noivos, eles iam se casar, os dois rapazes, né? E ele soube que o outro estava traindo ele. E eles tinham um compromisso de monogamia. Eu não estou falando eu não estou falando contra nenhum tipo de eu estou falando, você tem um compromisso, cumpra o seu compromisso. E o outro rapaz não cumpriu. Claro que a pessoa pode não ser monogâmica, claro. Mas então, faça um compromisso de casamento aberto. Certo? Não. A pessoa faz compromisso de monogamia, aí trai o outro. Uma pessoa já ferida, porque já foi rejeitada para tudo quanto é lado, leva um pé na bunda, e aí sai desesperado, faz besteira e contrai o HIV. É outro exemplo. Então, eu tinha que falar isso, culpa porque não é senão necessária. Fica parecendo que é a mãe Não. que... A culpa não é da mãe, não é do pai especificamente, não existem culpados nessa história. São diversos fatores que acabam, de uma maneira ou de outra, influenciando, talvez, na atitude que as pessoas acabam tendo de acordo com o contexto social ao qual elas estão vivendo. Seja o preconceito de uma forma geral, seja ele na família, no ambiente de trabalho, seja ele na escola, em qualquer lugar. É muito importante, para falarmos sobre prevenção, nós também falarmos sobre o combate ao preconceito e à discriminação em todos os espaços. Posso só complementar? Até porque muito LGBT expulso de casa, ele vai parar no gueto. E o gueto é a criminalidade, é o tráfico de droga. Então, é a sociedade que manda para o gueto e depois aponta o dedo na cara. É uma roda viva que tem que ser parada. Então, gente, nós vamos ter mais tempo, né? Porque eu estou recebendo um recado aqui que o nosso bailarino, o Vitor, que foi até coordenador do Projeto Purpurina, ele se perdeu. Ele não conseguiu chegar aqui, ele está perdido e se ele vier, ele vai chegar fora do horário e nós temos que entregar o espaço. Então, nós vamos ter um pouquinho mais de tempo. Então, já que temos um pouco mais de tempo, talvez seja interessante eu falar como nós trabalhamos com transexuais no GPH, né? Eu faço um trabalho no HC, né, com o Dr. Sadê, aquele que está aparecendo no Fantástico. Eu não concordo inteiramente com o que fazem, basta dizer que operam intersexo, criança intersexo, eu sou absolutamente contra, mas são pessoas boas e que são dedicadas e que querem ajudar, né? Então, eu aprendi bastante lá também, mas eu tenho o meu jeito de trabalhar no GPH. Então, quando chega um jovem trans, né, eu tento aproximá-lo da família o mais possível, porque eu acho muito importante para eles que eles tenham o apoio da família. O apoio da família é fundamental, gente. Eles já são zoados para tudo quanto é lado, né? E a família é um porto seguro, então eu faço esse trabalho. Eu tenho um endócrino que trabalha comigo e tenho um psiquiatra que trabalha comigo. Esse psiquiatra, a gente conversa sobre os pacientes, toda semana nós conversamos sobre todos os pacientes. Ele é ótimo, ele faz um preço especial para os pacientes do GPH. E a nossa endócrina também faz um preço especial, infelizmente é caro, eu gostaria tanto que fosse mais barato, mas ela aceita fazer coisas que o Conselho Federal de Medicina não
ele tem regras, né? Por exemplo, bloqueador de puberdade. No Hospital das Clínicas, se o Dr. Sadeia e a equipe acham que precisa do bloqueador, eles entram como pesquisa e podem usar o bloqueador. É um hormônio que bloqueia o hormônio masculino ou feminino, dependendo do caso, né? Lá, nós não temos a licença de pesquisa, mas, às vezes, nós fazemos alguma coisa assim, de usar o bloqueador, não está bem dentro da regra e tal. Nós fazemos esse tipo de coisa e eu tenho ajudado mais que eu posso as pessoas que vão lá, fazendo laudo para troca de nome social, laudo para eles irem, mesmo a doutora Márcia, eu faço laudo dizendo, né, que, pela regra, são 2 anos de acompanhamento. Às vezes chega um jovem acabado, com depressão, não consegue estudar, não consegue mais nada, porque ele sabe que ele não é aquilo que falam para ele que ele é. E aí tem que fazer 2 anos de acompanhamento, sabe? Eu já trabalho um pouco diferente, eu acredito nos meus pacientes, sabe? E claro que eu tomo cuidado, tento perceber se não é confusão e tal, mas eu juro para vocês, nunca foi confusão. Sempre tem alguma identidade que está fazendo aquele jovem sofrer e a gente tenta trabalhar não só com a confusão do homossexual, do jovem homossexual, como com o sofrimento do transexual, transgênero, lá no consultório. E é o que tem mais aparecido, e eu tenho estudado mais que eu posso, mas não tem muito o que estudar. A verdade é essa, né? Não tem muito o que estudar. A gente está aprendendo, todo mundo. Nós vamos terminar. Eu agradeço muito a quem ajudou, os palestrantes, quem veio, e espero que de uma outra vez seja melhor. Obrigada. Sim, se as pessoas quiserem. Muito obrigada.